Graça e paz. Resumo do capítulo 6 do volume 3 de O Homem Espiritual de Otmani, publicado pela editora Betânia. A passividade e seus perigos. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias capítulo 4, verso 6. Precisamos conhecer as condições necessárias à operação dos espíritos malignos e o princípio da vida espiritual. Para vencermos o inimigo, precisamos ter humildade diante do Senhor e sede de buscar a revelação das verdades de Deus. A lei de causa e efeito. Se o cristão, por ignorância, der lugar à ação dos espíritos malignos, sofrerá os males que eles provocam. O que é que facilita a operação deles? Quais são as condições para o inimigo operar contra nós? A oportunidade ou o terreno que o crente fornece aos maus espíritos é o pecado. Assim, abrigar um pecado no coração significa abrigar também os espíritos malignos que se escondem por detrás dele. Cada pecado abrigado no coração tem por detrás um espírito maligno escondido atrás dele. Pecar através de qualquer órgão do nosso corpo equivale a convidar o inimigo para vir ocupá-lo. E só se arrependendo e abandonando o pecado é que o cristão recupera o território perdido. Existe também outro tipo de pecado na esfera da vontade do cristão, pois aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Está pecando também nisso, conforme Tiago, capítulo 4, verso 17. A Bíblia considera pecado tanto o que o homem comete, como o que ele omite. O pecado de omissão, que oferece terreno ao inimigo, é a passividade. A não utilização ou a má utilização de qualquer parte do nosso ser constitui pecado aos olhos de Deus. Se alguém não usa qualquer dos seus talentos, permitindo que ele fique enterrado na inércia, está dando ocasião ao inimigo para usá-lo em seu lugar. Passividade. A primeira causa da invasão do inimigo entre os cristãos carnais é o pecado deliberado. Já a principal causa de engano nos crentes que se renderam a Deus é a passividade. Ou seja, a cessação do exercício ativo da vontade no controle do espírito, da alma e do corpo, ou de apenas um deles. Sendo passivo, o crente perde primeiro o controle próprio, deixando de controlar todas as áreas do seu ser. E segundo, perde a liberdade da vontade, isto é, a própria pessoa deixa de exercer sua vontade como princípio orientador do controle pessoal, em harmonia com a vontade de Deus. Esse cristão se tornou passivo por não utilizar os seus talentos. Ele tem boca, mas recusa-se a falar, porque espera que o Espírito Santo fale através dele. Ele fica esperando que o Senhor o mova para fazer algo, considera-se plenamente entregue a Deus e cai numa inércia que abre caminho para a invasão maligna. Ele cessa toda a atividade e fica o tempo todo esperando que uma força externa venha ativá-lo. A insensatez do crente. Ele considera seu estado de inatividade como verdadeira obediência a Deus e perfeita união com a vontade divina. Então os espíritos malignos se aproveitam desse posicionamento para realizar seus desígnios. Deus quer sempre que exercitemos nossa vontade ativamente para cooperarmos com Ele. Ele quer que lhe obedeçamos voluntariamente pela operação do seu Espírito em nós. Quer que cessemos todas as atividades pecaminosas para podermos cooperar com o Espírito Santo. Os perigos. Satanás consegue enganar os crentes porque eles desconhecem as exigências do Espírito Santo e o princípio da operação satânica. São crentes que desconhecem as exigências do Espírito Santo e o princípio da operação satânica.
Eles imaginam que devem permanecer passivos, a fim de que o Senhor possa viver e operar por meio deles. Dessa forma, aceitam como sendo de Deus muitas das manifestações sobrenaturais dos espíritos malignos. E o engano vai se aprofundando cada vez mais. Preferem ser guiados pelas circunstâncias a ter liberdade para escolhê-las. Percebe-se que uma pessoa está com vontade passiva quando ela deixa inúmeras tarefas inacabadas. As potestades das trevas levam vantagem sobre esses crentes, porque eles passaram do estágio de ignorância para o engano, do engano para a passividade e da passividade para os sofrimentos. Mas eles ainda não compreenderam que essa situação não provém de Deus, por isso continuam aceitando-a passivamente. Os espíritos malignos convencem suas vítimas a seguir cegamente uma revelação exterior, sem usar o raciocínio. Resumindo, quando alguém almeja uma sensação física da presença de Deus ou outras experiências semelhantes, pode acabar sendo enganado pelos espíritos malignos que lhe concedem muitas sensações estranhas e sobrenaturais. Ele pensa então que tudo vem de Deus e entra num estado de passividade, achando que agora é Deus quem se moverá por ele. Fica esperando que Deus haja em seu lugar. No entanto, Deus jamais faz isso, porque quer que o homem coopere com ele ativamente. Sem querer, então, o crente cria as condições básicas para a operação dos espíritos malignos, que não hesitam em entrar e agir nele. O homem mesmo não age, e os espíritos malignos agem em seu lugar. Tais crentes precisam sempre se conscientizar da vontade de Deus através da intuição do Espírito e empenhar-se para cumpri-la.